Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Nosso contato é o 19 97600 7293. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês no Descomplicando com Elas. É o nosso 9º episódio e eu tenho cada vez mais satisfação em preparar conteúdos para você que está em casa, que passa pelos mesmos problemas que eu e as mesmas dificuldades e conflitos que os nossos convidados de hoje. Hoje, infelizmente, ou felizmente, porque poucas pessoas abrem e têm uma coragem de encarar um assunto tão conflitante, tão polêmico e tão necessário. Então, hoje, eu sinto em ter que falar sobre esse assunto e falar sobre racismo é um tema muito complicado, porque, apesar de necessário, eu costumo pensar que é um absurdo, nessa época da nossa vida, em pleno século avançado, a gente ter que brigar pela igualdade entre nós, seres humanos. Eu costumo sempre dizer que nós nascemos seres humanos, mas nós precisamos nos transformar a cada dia para ser ser humano. Como é o seu ser humano? O que você tem criado dentro de casa? Como são as suas regras, a sua moral e a sua ética quando o assunto é racismo? O que tem a ver esse assunto com a psicologia, com a neurociência e com a psicanálise? Bom, vou falar disso daqui a pouquinho, porém eu queria fazer um convite, tanto para vocês acompanharem o arroba do Instagram e do YouTube da Rádio Is Rádio Web, porque ela... E podcast. Obrigada. Is Rádio Podcast. E para acompanhar os nossos programas e outros profissionais que trazem diariamente assuntos polêmicos, informativos e bem gostosos, atrativos. E também para acompanhar o meu Instagram. O meu particular é Alexandra Dalfré Terapeuta. E o do podcast, feito para você que está em casa, é @Descomplicando com Elas. Nos siga. Isso é um prazer ter informação todos os dias para vocês e vamos ter uma promoção para a semana que vem. Como semana que vem é o nosso 10º podcast, a gente ainda está engatinhando, eu gostaria que vocês me ajudassem a fazer o programa da semana que vem. E vocês vão fazer uma votação de todos os 10 temas que nós trouxemos. Eu gostaria de trazer no 11º um tema que você em casa vai poder escolher. Então, fique conosco. E agora vai ser uma honra apresentar o programa de hoje. E para não fazer que é tudo igual e que a vida é sempre uma rotina, hoje a gente sai um pouquinho da rotina. E hoje teremos a participação do primeiro Ele com Elas. Massa, que está aqui, vai representar muito bem o nosso assunto de hoje, né, Massa? Sim, muita com história para certeza. contar. E o Massa vai falar um pouquinho sobre o que ele vive, né? Porque, apesar de eu ter o cabelo cacheado, com certeza eu devo ter também uma pessoa que tem um sangue negro e uma vida negra e com orgulho, porque eu amo meu cachinho, vocês nunca vão me ver com o cabelo alisado. Isso mostra que, apesar da minha cor da pele branca, nós temos muito parentesco, né, Massa? Sim, sim. E eu vou falar para você, viu, Lé? Primeiramente, boa noite a todos, né? Não é porque eu saí de um programa, fiquei aqui, né? Íntimo já, né, Massa? Estamos indo. Boa noite, doutora Renata. Noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Dieguinho. Boa noite, Paulinho. Lucas. E vamos, então, né, começar esse programa. E o inverso também, viu, Lé? Que nem eu sou negro, a mãe da minha mãe é espanhola, filha de italiano. Então, não é somente o branco que tem o pé na senzala, né? Como dizem, a gente fala, né? Os negros também
pode ter também um antepassado branco. Sim, Você isso entendeu? é muito importante. Isso é importante. Então, a gente chega nesse momento em que vê que o racismo é uma idiotice. Concordo. Porque a gente vê a plenamente. cor da pele no momento, mas ninguém busca o seu antepassado. antepassados. Né? Geralmente você tem lá um bisavô, um tataravô, uma tataravó, alguém branco ou alguém negro. Isso é evidente no nosso país tão miscigenado. Então, Né? não existe a raça ariana, né? O que todo mundo prega parece que querem Aqui no voltar Brasil é muito aquilo lá. difícil, Mas mesmo principalmente nos aqui, né? outros países não está em extinção, não existe, porque todo mundo se mistura. E vou apresentar agora, com a licença do Massa, a doutora Renata, uma profissional de tamanha competência, Obrigada. que me auxilia em muitas coisinhas, muitas dúvidas, como falar. Eu perguntei para ela o que eu devo falar para apresentar esse programa. Negro, negro, preto, afrodescendente, me ajudem, gente, porque muita mudança, a gente acaba não conseguindo acompanhar a evolução do vocabulário que é criado. Não é, doutora Renata? Isso E a mesmo. doutora Renata vem trazer um pouquinho sobre leis que amparam e protegem esse pessoal que muito precisa. Porque, infelizmente, falar que o racismo não existe, ele é controlado. Porque nos Estados Unidos é bem pior. No Brasil, hoje, é crime. Ela vem falar um pouquinho sobre leis para nos amparar e nos deixar preparados para que isso não ocorra mais, né? O que é difícil, né? Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu falei que... A hora que eu cheguei, eu já falei que eu estava um pouco nervosa, porque a gente acaba ficando exposta, né? E eu sou um pouco acanhada. Mas fiquei muito lisonjeada pelo convite e espero que seja bem produtivo para todos. O racismo, eu acredito que nunca vai acabar, porque é muito amplo. Infelizmente. E falar que... É uma notícia ruim, mas nós precisamos ser realistas, né? Em pleno 2023, um dos jogadores melhores do mundo. Mais bem pago, um dos mais bem pagos, né? Sofrer o que tem sofrido. Então, parece que já virou até uma comédia, né? Comum, uma coisa comum. Infelizmente, é triste isso. E a lei não é de agora. A lei tem desde... A primeira lei, eu até anotei 89, aqui. acho. Não, teve uma lei antes, na época do Getúlio Vargas. Foi a primeira lei de combate. 1900... Nossa, agora saiu aqui das minhas anotações. 1900 e bolinha. Mas é uma lei na época do Getúlio Vargas. Foi a primeira lei que surgiu para combater defender o racismo. É agora que está tudo se moldando mais, a atuação em cima disso virou um crime mesmo, inclusive sem fiança, imprescritível, mas isso não coíbe. É velado, porque o que é escancarado vai ter a condenação, mas o que for velado, que é o que é no subjetivo, nas entrelinhas, isso, infelizmente, ocorre corriqueiramente, até entre os pequenos alunos da escola. E aí eu volto a falar, o que a psicanálise, a psicologia, a neurociência tem? Tem porque isso é incutido na cabeça da criança. A criança ela não nasce com nenhum tipo de formação ou de informação. E aí cabe a nós, pais, que tipo você que está em casa, de relacionamento e de mentalidade, de criação, você tem passado para os seus filhos. Analise. Faça uma autoanálise. Pode mandar mensagem no meu celular. Para quem não quer ser identificado, eu mantenho sigilo total. Mas para quem quer participar, e tem muitos prêmios, inclusive, já vou falar da nossa próxima convidada, muitos prêmios, mas só vai participar quem, Margar? Conta pra gente. Isso,
Opa, agora deixa eu aumentar meu áudio, senão a galera, esse público maravilhoso, não me escuta. Seguinte, hein, rapaziada? Daqui a pouco a Alexandra vai falar o que serão os prêmios do sorteio, mas é muito simples, muito, muito, muito simples para participar desse sorteio. É só você curtir a nossa página da IS Rádio Podcast lá no YouTube, fechou? Compartilhar essa maravilhosa entrevista e apenas digitar eu quero. Se você estiver no Facebook, se você estiver no YouTube, por favor, você compartilha essa entrevista, curtam a nossa página lá no YouTube e escreva eu quero. É simples, não demora nada, você já pode se inscrever no YouTube na hora que você estiver assistindo aí mesmo, já dá para se inscrever e coloca eu quero e daqui a pouco fala os prêmios então, já que estamos nessa, minha amiga. De jeito nenhum. É. Primeiro eu quero convidar a participante show de bola. apresentar minha equipe toda, aí eu falo dos prêmios. Show de bola, sensacional. Aí, já tem um eu quero, hein, rapaziada? Já tem, tá rápido, Quero tá vendo? todo mundo, quero a presença de vocês conosco, É hein? isso aí, gente. Eu quero com muito orgulho também apresentar uma grande amiga, profissional. E assim, é ruim falar de amiga porque eu só tenho trazido amigos, né? Eu só posso falar de pessoas que eu conheço. Então, mas é um prazer falar de Michele Peixoto. Ela falou Michele Peixoto e Expo Noivas, não tem como dissociar essas duas pessoas. E eu trabalho, faço algumas parcerias com ela, é uma pessoa incrível, uma profissional de grande categoria. E ela vem falar um pouquinho da sua opinião, participar aqui com a gente, é sempre bem-vinda, e vai falar um pouquinho do evento que acontece agora terça-feira, dia 4. Tá? E, inclusive, eu já quero pedir desculpas, o meu programa vai ser gravado na segunda, porque eu não posso mais deixar você em casa sozinho sem mim. Porém, vai ser gravado na segunda, porque eu estarei participando da feira. E quem não quiser participar no meu programa, pode assistir depois, mas não deixe de participar da feira da Michele Peixoto. E ela já trouxe até prêmios. Trouxe. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, sabe que é recíproco mesmo. O carinho que eu tenho por você, nossa parceria, nosso trabalho e nossa amizade também aí, que é muito forte. A Lê foi uma terapeuta, a minha terapeuta, e me ajudou muito. E é um prazer estar aqui. Trouxe, sim, um prêmio, um kit da Amafio. Né? A Amafio tem bolo, tem pipoca, tem tudo aí de mandioca. Tudo para nossa festa junina. Tudo, prontinho para a festa junina. Esse kit aí tá bem gostoso, viu? Pro final do programa, quem compartilhar e curtir, escrever eu quero. Participem com a gente, o programa foi feito para você em casa. Tá? Eu vi que a doutora trouxe ali umas anotações, eu vivo com as minhas anotações, porque eu preparo, eu me mantenho atualizada para trazer o que é de melhor para vocês. Então, se por acaso aparecer alguma dúvida que a gente não saiba responder aí em casa, prometemos que até o final da noite procuraremos a resposta, né, Márcia? Com certeza. Né, doutora Renata? Né, Michele? Com certeza. Então, vamos lá adentrar de fato no assunto. Eu gostaria de trazer aqui essa temática complicada, difícil, triste até eu acabei estudando muita coisa. Eu vou postar para vocês, o Margá vai, por gentileza, colocar para mim, para vocês assistirem, um vídeo que eu até me emocionei. E eu vou falar um pouquinho da origem desse... Já está ao vivo? Não. É o outro. Você pode trocar para mim? Eu esqueci de te avisar, me perdoe. Os improvisos, gente, porque a vida é cheia de improviso e a gente tem que saber rebolar. Principalmente no ao vivo é assim, viu? Então, não tem jeito, né? Não tem como escapar, não. Não foi incompetência de Margar, não. Foi minha mesmo. De ninguém. De ninguém, foi o acaso, né? Foi o acaso. Mas eu queria, enquanto ele coloca na bala ali o nosso vídeo, ele me emocionou muito. Eu quero explicar a história desse vídeo. Na década de 30 para 40... dois psicólogos casados. O nome dele é Ken e Clem e Nani Clark. Ken e Nani Clark. Eles criaram um projeto para estudar crianças de um colégio muito famoso nos Estados Unidos
E esse projeto era para, como eles são psicólogos, os dois, o casal, o marido e a mulher, eles criaram esse teste, esta investigativa que nós, que fazemos parte da neurociência, fazemos algumas coisas em laboratório para testar comportamentos humanos. E fizeram esse teste dentro desse colégio, com crianças. E essa época, década de 30 e 40, muito importante lembrar disso, porque nos Estados Unidos acontecia uma divisão das crianças brancas com as negras. Então, elas não frequentavam o mesmo ambiente. Eram salas e espaço recreativo separados. E eles começaram a investigar e, com a ajuda do colégio, fizeram alguns testes. Um desses é muito parecido com o que nós vamos apresentar hoje para vocês. Porém, lá, eles simplesmente perguntavam para as crianças com qual boneca eles queriam brincar. 100% das crianças escolhiam brincar com a boneca que era de cor branca. Tá? Só que isso foi vindo à tona e muitas pessoas quiseram estudar em outros países e no nosso Brasil muitos fizeram vários testes, várias laboratório com crianças, com adultos. Para a semana que vem eu quero trazer um sobre entrevistas, como é fantástico. Eu até chorei, de verdade, porque somos nós que causamos isso, eu e você. Por isso que esse programa tem a intenção de fazer você refletir em casa. Que tipo de ser humano eu tenho me tornado? Então, voltando ao vídeo, que já está no pente, né, Margá? É o impacto do racismo nas crianças. Das crianças, isso. Então, peraí, só just a minute. E aí eles criaram um Declar Claque. Testes. Então, prestem atenção, principalmente na carinha das crianças. Observe como se vocês fossem realmente agora um cientista e precisasse ver o comportamento humano nesse filme tão simples, mas prestem atenção, depois a gente volta a discutir. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Pois é. O que vocês sentiram ao ver essa cena? Responde pra gente, participe do nosso programa. Mas agora,
como essa cena choca, emociona, muita gente também se emociona, mas no dia a dia, por força do hábito, ela continua praticando algumas coisas que não são bem legais para quem ouve. Eu vou dar um exemplo muito prático. Eu fiz um vídeo, quem me segue no meu Instagram particular, eu fiz um vídeo hoje e eu usei meio que proposital a palavra negro para apresentar o meu amigo, que é meu amigo de infância mesmo. Eu já vi ele grande, porque acho que ele nunca foi pequeno, né? Massa. Eu só vi ele grande, mas quando ele era novo, foi a época que eu conheci e começamos a nossa amizade. E eu tenho muito orgulho da família toda, porque eu acompanhei a evolução de todos. Beijo para a Rose, a irmã dele, que é uma fofa. E então eu sou fã. E aí eu usei a palavra negro e eu já ganhei um monte de mensagens no meu WhatsApp me chamando a atenção e dizendo: você não pode falar negro. Eu mandei mensagem já nervosa para o Massa. E o Massa falou o quê, Massa? Com uma calmaria que acalmou meu coração. Então, Lê, a respeito disso é lamentável, né? Porque, de primeiro, era negro que deveria ser chamado. Não preto. Não preto. Se falasse preto, se sentiria ofendido. Aí, depois, passou a ser preto. Né? Então, deixou o negro. Não, porque não pode, que negro é cor, não sei do que. Preto. Aí, depois do preto, vem o afrodescendente. Mas nós não somos afrodescendentes. Não pode ser afrodescendente. Então, eu tenho comigo, primeiro de tudo, nós temos que ter orgulho do que nós somos. Muito bem. Tá? Eu sou negro, eu sou preto, sou afrodescendente, porque a minha descendência veio da África. Embora eu seja brasileiro, sou brasileiro, somos brasileiros. E a gente tem que aceitar o fato disso. Eu não posso ter vergonha de uma pessoa me caracterizar como negro. Sou negro, e daí? Sou preto. Eu sou uma pessoa íntegra, sou uma pessoa decidida, eu sei o que eu faço, não tenho vergonha de mim, não tenho vergonha dos passos que eu dou. É a minha raça, a mesma coisa. Vocês são brancas. Não são brancas? Eu vou falar branco para você. Ah, você é branca. Espera aí, mas não me chame de branco porque eu não sou branca. Tá, o que você é? Então, nós não podemos fugir. Então, foi determinado isso. Eu tive a oportunidade de fazer o censo em 2010, onde as pessoas não sabiam que cor que era, não sabia responder a cor. Pessoas brancas, né? Falavam que eram pardas, falavam que eram negras, você entendeu? O negro falava que era pardo, não querendo falar que era negro, entendeu? Ou preto. Então, o povo brasileiro, ele está perdido em relação ao que ele é. Primeira coisa de tudo, nós temos que definir o que nós somos e ter orgulho do que nós somos. Não se pode ter vergonha da nossa raça. Se o próprio negro tem vergonha da raça dele, aí sim ele vai ser cada vez mais dominado e mais humilhado, entendeu? Então tem que ser convicto. Eu sou negro, eu sou preto. Por quê? Porque essa é minha cor, eu tenho orgulho dela. O meu povo foi trazido da África para formar um país. Viemos como escravo, mas o Brasil chegou no que chegou por conta dos negros. Nós aramos a terra, nós preparamos a terra para que todos os outros viessem depois. Tá? Então as pessoas chegaram aqui, já pegaram terra arada, tudo pronto, mata derrubada. Os bandeirantes usavam os negros para desbravar, para chegar em São Paulo, chegar em Minas Gerais. Saíram da Bahia desbravando com negros carregando malas, com negros abrindo a mata. Então o negro teve uma participação muito importante na história do Brasil. É motivo de orgulho. Motivo de orgulho. Não tenha vergonha de ser negro. Eu tenho orgulho. Entendeu? De ter vocês, de ser meio, né, um sangue. O negro tem que ter orgulho. E isso tem que ser explicado nas escolas. Na época que eu estudei, então as crianças tinham vergonha, porque falava que o negro veio como escravo, o negro carregava, o negro não sei o quê. Isso era feio. Você entendeu? As crianças foram achando que aquilo era humilhante. Na verdade, o negro nessa função, né, de ser subserviente. Exatamente. Entendeu? Isso tem para a psicologia, para a neurociência, um fato muito importante quando eu tenho problemas familiares com a psicoeducação parental, que eu trabalho lá no meu consultório, eu sempre trabalho muito essa linha. O que acontece? Isso é muito importante, eu só vou te interromper dessa vez, que o seu conteúdo é muito rico.
Existe, sim, uma diferença entre o racismo silencioso, o racismo interiorizado, que é o silencioso, e o racismo institucional, que é o sistêmico, que é o cultural. Então, existe, sim, desde que o mundo é mundo, é como se fosse introjetado na cabeça dos brancos que os negros são inferiores. E ainda é, eu falo porque isso ainda existe. Eu tenho pacientes dessa forma no meu consultório. E na cabeça, introjetado na cabeça, na personalidade dos negros, existe o inconsciente implantado de que ele é inferior. Então, foi criado esse racismo intrínseco, né? Introjetado, silencioso, inconsciente, que eu me sinto superior ao negro porque eu sou branca. E isso acabou sendo cultural e tem se estendido até hoje. Isso que é o que você acabou de dizer. Então, foi criado um papel cultural sistêmico que se mantém até hoje, que ele é menor. Eu acho que vai além. Que vai além porque desde a educação básica, colocar na cabeça de que o fato da cor ser diferente não significa que o amiguinho é diferente. Tem menos capacidade de produção de tudo, de conexão, que não tem diferença. Inteligência, né? Não que a cor isso. Não vai mudar. Por exemplo, o cabelinho enrolado, um cabelinho que é liso, a pele que é mais branca, a pele que é mais escura. Eu acho que vem essa distinção vem desde é o cultural, é o institucional. É o que a gente viu no vídeo. Ou seja, a criança ela é moldada dentro da família. Entendeu? A criança escuta muito o que se fala. Por exemplo, se a criança branca está numa família em que o pai, a hora que parece um negro na TV e o pai fala mal, a criança capta aquilo. Eles são uma esponja. Eles sugam e guardam na cabeça. É uma mente que está... Um cérebro que está ainda expandindo, fresco, pronto para armazenar as coisas, entendeu? Entendi. E a criança escuta isso, já o pai falando, a mãe falando, entendeu? Então é aí que começa a crescer a criança achando que o negro é diferente, que o negro é isso, que o negro é aquilo, entendeu? Aonde surge o racista. E se cocria, porque ele vai passar de geração para geração. Ele vai passar de geração para geração. Agora, pedindo licença, porque é pouco tempo, gente, para falar de um assunto tão importante e extenso assim. Nós vamos mostrar agora a reação das nossas crianças, do meu filho e do seu filho e do amiguinho dele da sala de aula. Vamos ver o que a gente pode fazer dentro desse assunto para melhorar o nosso ser humano? Eu, você e todo mundo de casa. Pode soltar, Margarida? Pode, por favor. Então, já. Vamos só dar o play aqui para a galera. Qual é a boneca branca? Essa. Essa. Qual é a boneca negra? Essa. Essa aqui. Qual das duas bonecas você acha mais bonita? Essa. Claro que é essa. E por que você acha ela mais bonita? Só por causa do cabelo. A cor dela é mais bonita. Qual boneca você acha feia? Essa. Esses daqui, feio. E qual boneca você acha que é má? Essa aqui por causa do cabelo e da pele, do olho. Tem cabelo bagunçado, não gosto muito da cor dela. O que te incomoda na cor dela? A cor eu não gosto muito. Que eu não gosto também da minha cor, que é a mesma cor dela. Você não gosta da sua cor? E pra você, qual das duas bonecas é boa? Essa. Por que ela é boa? Ela tem cabelo bonitinho, ela tem pele mais clarinha. O cabelo, o vestidinho das duas. E a cor de pele, né? Diz pra mim
que se parece mais com você? Letra da D. Essa aqui. Voltou. Ai, vamos voltar ao assunto. Eu quase chorei de novo. Aqui deu muita discussão. Ai, o que você sentiu em casa? Vocês conseguiram observar a reação de duas crianças? A menina de roupinha preta, mais magrinha, e o menininho mais fortinho, de blusa vermelha? Depois eu mando para vocês, vocês me chamam, eu mando de novo para vocês no seu particular do WhatsApp. Mas qual é o tema disso? E o que eu gostaria que esse programa fizesse ou ajudasse a reflexão? O que nós em casa poderíamos fazer para que isso não acontecesse mais? Fale um pouquinho para a gente, doutora Renata, sobre alguma situação que a senhora tenha trabalhado, atendido, que a senhora percebeu uma postura diferenciada numa mãe, numa educadora, numa professora. Existe isso dentro dos seus processos? Eu, em si, nunca percebi essa diferenciação. No que eu trabalho, eu não tenho muito contato. Ou clientes, né? Não. Que mostrem essa fragilidade. Não, não tem nenhum que veio e falou, nossa, doutora, eu estou preocupado porque, em razão da minha cor, vamos supor, que por conta disso não vá meu processo andar ou alguma coisa assim. Nunca tive, Lê, de verdade. O que eu lembro só de um caso que teve no escritório, ainda foi o meu pai que atuou mais. Eu participei em alguma audiência que ele não pôde ir. Era uma briga de vizinhos e que na verdade, vamos supor, se a gente está falando de mulato, está falando, um dos vizinhos, ele não chegava a ser negro. E tinha lá uma discussão com outro vizinho por conta de que tinha uma rachadura e vinha toda a sujeira na casa do outro. E a vizinha, que inclusive era a cliente do escritório, ela disse, mas não com relação à ofensa, a ofender-lhe, tem banana querendo comer macaco. Porque ele estava reclamando, acho que, de alguma coisa. Mas, na época desse processo, a lei sempre existiu. Só que não era tão efetiva quanto é hoje. Ele se limitou a fazer um boletim de ocorrência, que, por parte da polícia, da área criminal, não causava nada. Teria que entrar com uma representação. Seriam até 6 meses. Isso. Pode mas ser que nem virasse nada. Quanto a isso, ele nem foi atrás. Ele entrou com um processo cível mesmo, alegando que ele teve o racismo contra ele por ela ter proferido essa palavra. Entendi. E, embora a gente tentou demonstrar que não foi isso que ela quis dizer, tudo, os meus clientes, os clientes do escritório, foram condenados a pagar uma indenização por dano moral para ele, em favor dele. E já estava começando a entrar em vigor, né? A rigidez. Sim. Você pode explicar um pouquinho para eu passar a palavra para os dois? Em poucas palavras, assim, porque vai faltar tempo, a diferença sobre injúria, racismo, existe no processo legal, essa diferença? Assim, agora, a injúria racial é mais fácil dar o exemplo. É o que vem acontecendo diariamente, que a gente vê. Com o jogador de futebol. Isso. Que é a prática, é a ofensa à pessoa, quando ofende a honra, ofende o íntimo dela. Já o racismo é por um grupo de pessoas, destinado a um grupo de pessoas. Muito bem. Por exemplo,
uma loja. Você não pode entrar aqui, não, impedir de adentrar Seu algum filho não pode estabelecimento. estudar aqui. Isso sim. Agora, a injúria racial é a pessoa mesmo. Entendi. Inclusive, agora, até anotei aqui, a lei recente desse ano aqui, que equiparou ao crime de racismo e antes já não poderia, não tinha fiança, tudo, mas agora tem uma equiparação e, inclusive, só vou fazer uma diferenciação. Antes, para a pessoa poder ir atrás, procurar o seu direito, tudo bem, ela fazia o boletim de ocorrência, é aquilo que eu falei. 6 meses. Ela tinha que ir lá, representar. Se ela optasse, nesse período, não representar, Morria. ficava lá. Hoje, não. Hoje, a partir do momento que ela vai na delegacia, que ela junta as provas, ela faz um boletim de ocorrência, não depende dela mais. O processo vai caminhar, independente o se Ministério ela representar Público, ou não. sim. E mesmo que ela vá lá e fala, não, eu não quero mais, já não existe. depende mais dela. Entendi. Então, teve uma mudança significativa, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando. Que mesmo a lei Em vigor. sendo mais rígida. rigorosa, não vem coibindo. E é triste, principalmente quando a gente vê, mais uma vez, no caso dos jogadores, quando estrangeiros vêm ao nosso país e eles ofendem os nossos jogadores. Então, para eles, é uma banalização. Faz um... É que a rigidez maior é no Brasil, né, Massa? Nós estamos num caminho mais... No Brasil diz que tem, mas... Mas ainda está à frente. Você viu que é inafiançável. Mas andou acontecendo fatos aqui no futebol brasileiro, né? O Dieguinho, que acompanha o futebol, sabe, de jogadores virem disputar aqui no Brasil, praticar atos racistas e voltar embora para o país dele e não acontecer Ele condena nada. a gente, mas os que vêm de entendeu? fora não tem. No máximo, vai na delegacia, depõe e, se for ver pela lei, era para ser detido, Era pra ser preso. detido. né? Se é um É. brasileiro, é Vai detido, não tem direito à fiança, nada mais por ser estrangeiro, se liberar Facilita. e vai embora, entendeu? Voltando no caso do Vini Júnior lá, né? Então, eu costumo pensar assim, né? O que eu sempre carreguei Viveu. comigo. Viveu, inclusive, na sua carreira esportiva, que tem umas brincadeiras, tem, né? principalmente na parte do esporte. O que acontece? Geralmente, quando você se destaca no esporte, você é bom, e você vai jogar em outra cidade, em outro país, então, aquela pessoa que está lá, ele torce para aquele time que ele está vendo lá. E você está jogando contra a equipe dele. Você está jogando contra a cidade dele, entendeu? É o adversário. E você tem qualidades que o jogador dele não tem. Ele vai fazer pressão Ou psicológica. seja, o que ele vai fazer? Ele vai tentar te desestruturar de alguma forma para que você perca a sua concentração, para que você... Toda aquela raiva que ele tem, que ele queria que que os atletas deles tivessem, isso é inveja. É inveja. Então, nós estamos Ele mexe falando, no psicológico. nós estamos falando de racismo através da inveja. Tá? Então, quando eu falo que o racismo é uma coisa que vai muito além e tem muitas vertentes, porque a gente tem o racismo pela inveja. Então, ele, por ser um negro, bom de bola, joga bem, ganha mais de 2 milhões por mais de 2 milhões por mês, né? E aquele cara tá pagando para ir ver ele para jogar uma banana no campo. Talvez até por frustração, entendeu? por não ter sido um jogador de lógico, futebol. é lógico. Então aí nós temos um racismo por inveja. Ele vai lá e toda aquela ira, toda aquela raiva que ele tem, ele joga uma banana lá para desestruturar o emocional daquele jogador. E se ele não E tem Tá. o ele sabe que ele emocional... vai, né? Então, Nem Desestruturar. todos. Na minha Porque, época, não, olha lá, não é um acontecia pouco isso. Eu ia jogar, eu preto, ou macaco, não sei o quê, e de boa. Eu vim pra jogar. Eu sabia que aquele rapaz lá é um frustrado. Com certeza. Você entendeu? Então o negro tem que ter uma posição firme quanto a isso. Autoestima. E não ficar principalmente. tão abalado de tal forma que aquilo venha desestruturar ele dentro de uma partida ou num serviço, ou num Fragilizar trabalho, ou ele. qualquer coisa que seja. Exatamente. O negro tem que ser forte, o negro tem que ter personalidade. Ó, aquele cara lá,
corta, deixa ele de lado e segue. Você ganha bem, mais de 2 milhões por mês. Tá feliz, O conta pessoal- paga. Seleção brasileira, não falta patrocinador, você entendeu? Uma vida estabilizada, conhecido mundialmente. Ele vai ligar pro cara que jogou uma banana no campo. Você Vai entendeu? perder até. Então vai aí perder a cria-se, aí concentração. vem a imprensa cria tudo isso, né? Esse aparato em cima de uma coisa que ele poderia simplesmente ignorar, ou seja, a partir do momento que ele sente que pode nos atacar dessa forma, Ele vai continuar atacando. as coisas vão continuar acontecendo. Então, quem tem que verdade. mudar nesse caso? É o negro que está sendo ofendido. Mas você não me ofende. Sou mais do que você. Tudo que te incomoda Entendeu? te escraviza. Eu vou ganhar da sua equipe aqui. Eu vou dar o melhor de mim, vou lá e marco um gol agora. E você pega essa banana, vem aqui buscar ela. Você entendeu? Para não ser mais ofensivo. Pra não né? ser Eu mais pensei a ofensivo, mesma né? coisa. Então, Ser mais ofensivo. então, o negro tem que ser forte. Ele tem esse poder de ser um negro forte, um negro que demonstra essa força para toda a comunidade negra. E isso Entendeu? vem de uma boa educação. De uma boa Muito educação. provavelmente os seus pais passaram toda essa confiança. E o esporte, é por isso que eu falo, gente, coloque o seu filho, tire do computador, mesmo que ele não queira, faça pacto, ameace, fale, eu tiro a sua internet se você não for para o basquete, eu tiro a sua internet se você não for para o futebol. Coloque no futebol, no balé, no basquete, onde ele quiser, mas tire de casa e coloque no esporte. O esporte ensina a sobreviver. Sobreviver. Que em casa a gente não aprende tantas vezes, né, Michelle? Exatamente. Eu acho que é importante o esporte e importante também a criação, né? Os pais, né, o pai, a mãe, tem que ensinar os filhos a olhar para as pessoas como pessoas, como seres humanos. Enquanto a pessoa estiver ensinando para olhar para a cor, para o tamanho do cabelo, se o olho é torto, se usa óculos, se é gordinho, se é magro, se é alto, se é baixo, o preconceito, o racismo, tudo vai sempre existir. Então, isso vem de berço, isso vem de criação. De criação. Então, os pais que estão ouvindo a gente, importante, mostre para o seu filho que a pessoa tem que ser tratada como pessoa, como Ser humano. educado, com Do mesmo respeito, jeito. independente de forma for essa pessoa. Ô, Alexandra, gostaria- dá só um minutinho, Sim, dá sim, licença. sim. Só vou dar um complementinho rapidinho ali do Massa. Vinícius Júnior, ali do Ah, Massa, sim. porque o que acontece, infelizmente, por trás, é que cada um reage de um jeito, mas infelizmente por trás, por mais que ele ganha milhões por mês, por mais que joga muita bola, tem tudo que ele tá querendo hoje em dia, mas infelizmente tem um lado ser humano, tem um lado que cada um reage de um jeito. Mas o que a gente vê lá na Espanha é que o pessoal, por mais que ele pode evitar, mas lá a grande maioria planta a sementinha do ódio. Porque imagina a pessoa te ofender, mas até o ponto de você ver um boneco seu pendurado na ponte pelo pescoço. Você tá entendendo? Nego não tá falando só apenas do preconceito, de entender, mas nego, aquele semente do ódio, de querer tirar uma vida de uma pessoa por causa da cor, tá ligado, Alexandra? Isso daí que é já complicado. entra, é muito bom se você falar, mas seria um outro assunto. Quem Sim. sabe a gente volta, que eu gostaria de falar sobre a psicopatia e a perversidade. Então, por exemplo, não precisa nem ir muito longe. Aquele homem homossexual que foi morto a paulada na Avenida Sim. Paulista, aquilo lá é uma atitude de perversidade. Entra para a parte psicopata. E nós temos isso no racismo. Você não gosta, não tem problema. Só não pode maltratar, porque daí é cultural. E entrando num assunto que eu deixei para falar da minha história, porque eu gosto que as pessoas saibam que existe mudança, Margá. Mudança, Michele, doutora Renata e Massa. Eu vou contar a minha história, meus parentes devem estar me ouvindo e vão saber que isso é verdade. Eu cresci na Teixeira Marques, na casa da minha avó, e ela tinha uma madrinha que era negra. Então, ela não era racista, mas ela não queria que os filhos se interessassem por pessoas negras, né? E eu gostava do menininho. Ai, meu Deus, era a coisa mais linda. Ele era gordo, ele não tinha nada de bonitinho. Mas eu gostava do jeito dele, ele era bem pretinho. Minha avó, acho que com medo deu... Olha como isso é implantado. E ela era madrinha, então entrava em casa, tinha toda... Mas ela, com medo de eu me apaixonar, ela começou a usar as palavras feias. Não, porque é isso, não, porque é aquilo, eu não gosto nem de responder, nem de repetir.
E eu fiquei com medo. Aí aparecia na rua alguém negra subindo, ela vai te pegar. Eu corria para dentro com medo. Comecei a ter medo. Quando eu tirei esse medo? Quando eu entrei para a escola e a minha melhor amiga era negra, eu me interessava pelos meninos negros. Então, é assim, eu gosto de tratar muito da criança. Porque como isso também é cultural, se eu começar a tratar com aquela vó... Hoje, eu namorei um negro e minha tia falou, se você ficar grávida dele, você não precisa mais vir aqui. Eu falei, tudo bem, tia, vai ser um prazer não vir na sua casa com a sua sobrinha. E eu entrei, eu encarei. Muita gente não tem essa voz. Então, o que eu gosto de tratar é a criança. Porque eu não consigo tratar a minha avó para ela mudar a mentalidade dela. Era embutido. Ela era madrinha dessa dona Nair, mas existia nela. A neta dela não pode se interessar por uma pessoa negra. Entendeu? Então, o que eu digo, se a gente trata a criança, ensina a criança a ser forte como Marcia foi. Como as nossas crianças têm que saber que o cabelo dela é bonito do jeito que é. É a mesma coisa. Você tem celulite? Bom. Fala que não. Eu Você não. também não, né, doutora Nem sei Renata? que é isso, Imagina. não. Pois eu tenho. E se eu quiser mudar isso, eu tenho que mudar de atitude. Ou então morrer e nascer com outro corpo. Não existe possibilidade. Nós que temos essas crianças, eu tinha muita sala de aula que era muito mista, 70% negros, e eu tinha o cuidado de pentear o cabelo, fazer o cabelo afro e passar a maquiagem, olhar no espelho, fazer ela se sentir bonita, porque a mãe dela estava o tempo todo alisando o cabelo, não que eu seja contra, porque cada um faz o seu estilo, não é? Mas ela alisando o cabelo, criou um vitiligo nela, que é emocional, e aí tem outra parte emocional por trás, como o nosso querido Michael Jackson, que não aceitou, morreu sem aceitar que ele era um negro e bem-sucedido. Então, existem os outros setores. E aí existe o quê? Um cuidado com as nossas crianças. O que nós estamos ensinando? Como a gente está fazendo a correção quando o seu filho vem com uma brincadeira? Porque é vício. A gente acaba brincando, né, Massa? Verdade. E você sabe disso, que às vezes a gente chama, brinca, mas não tem um preconceito naquilo. Mas é vício, precisa acabar. Então, você falando de escola, eu estudei no SESI 5 da Boa Vista e lá é predominantemente branco. Você sabe como que é o SESI 5 da Boa Vista e nunca tive preconceito lá. Então, eu estudava numa sala de aula, era eu e mais um negro ou uma menina negra, e o resto da sala de aula todos brancos. E a gente convivia ali bem, entendeu? Há muito tempo atrás. Tinha um ou outro que brigava, né? Inclusive, tem um amigo meu, Ainda hoje. Então, na hora de ir embora, né? Eu morava no fim da avenida da Vila Queiroz, lá, onde é a escola Maria Tereza. Eu morava ali atrás, né? Então, tinha um ponto de ônibus que terminava ali na esquina, né? Então, minha mãe mandava eu de ônibus para a escola. Aí tem esse menino que brigava comigo, que sei como é que é de berço, que vem de infância. Então esse menino vinha, seu macaco, seu não sei o quê, minha mãe falava assim para mim, não liga, ele tá bravo com você porque você tem dinheiro para ir de ônibus na escola e tem que ir a pé. Olha. Você entendeu? A minha mãe falava para mim. Que legal, que legal. Eu não sei se vocês seguem o Joel J, que veio aqui em Limeira, eu sou fã dele. Ele fala uma parte que ele sentiu isso na pele, foi por isso que eu quis trazer o tema, porque eu gostei muito e eu acho necessário. Ele fala assim, que quando ele chegou da escola e uma menina branca xingou ele de preto, macaco e fedido. Ele chegou em casa meio borocochô, o pai percebeu e tal. E ele fala... Você é preto? Sou. Você é macaco? Não. Você é fedido? Não. Então ignora. Vai lá e ganha o campeonato de natação. Ele falou, mas o que tem a ver, né? Eu estou sofrendo porque a menina falou isso de mim. Ele foi lá e o pai dele tirou o melhor dele. Sem ficar no mimimi como a mãe Ela podia ficar, filho... Ai, filho, não chora, não fica bravo. Não, ela incentivou ele. Tirar satisfação com o menino, com a mãe do menino, seja entendeu? melhor. Ao invés disso, ela falou, não, você tem condições de ir para ir e ele não tem, entendeu? Aí você fica assim, bom, pode ser isso, né? É verdade. Então, mas o racismo em si, ele... só o tempo é que faz com que as pessoas deixem de ser racistas.
E você acredita que um dia isso vai? Eu vou contar uma história para você. Eu tinha, acho que uns 8 anos de idade, mais ou menos, e eu estudava na escolinha ali da Vila Queiroz ali. Eu estava vindo do SESI. Acho que eu estava vindo do SESI. 3 meninos vieram para bater em mim na rua, do nada. Aí encararam o seu tamanho? Não, eu era grande mesmo, mas eram meninos mais velhos, velhos, entendeu? Então, eu sempre fui grandinho, grande, né? Então, os meninos mais velhos achavam que... E eles vieram. Aí eles vieram para bater em mim e eu vivia brigando mesmo. Aí eu comecei a brigar com eles, a bater neles. Nisso veio um homem, um senhor, encostou eu na parede e falou para os meninos, vai embora. Ou seja, ele foi contra eu, sem saber nada da história. Eles tinham começado certo? a briga. Eles vieram do nada para me bater. E ele veio contra eu, porque eu era negro, né, da situação. E mandou os meninos embora. Daí Salvou ele falou, os meninos. Salvou os meninos. Salvou os meninos por quê? Porque eu estava batendo os meninos. Embora se fosse mais novo e maior, eu estava quem batendo provocou neles. a briga foram Eu eles. nem sabia quem era, entendeu? Esses meninão malvados, assim, né? Aí mandou os meninos embora, me xingou e falou, vai embora para sua casa, seu semente de bucha, e deu um chute na minha bunda. Eu subi a Avenida Laranjeira até na minha casa chorando, né? Mas eu cheguei em casa e não falei nada para ninguém. Não falei para minha mãe, não falei para o meu pai, não falei nada para ninguém. Falei, passou, beleza. Fui forte, fiquei ali. Aí passou o tempo. Eu acho que passou, isso eu tinha mais ou menos quanto? Uns 8, 9 anos de idade. Eu já tinha feito tiro de guerra. E você sabe que eu morava ali na avenida ali de Andréia ali, né? E eu estava vindo do SESI, uma vez tinha ido jogar basquete lá no SESI, e estava vindo. Meu pai estava no bar do Ico, que hoje é do Peterson, ali na esquina. Ele pegou e falou assim, tava ele assim no balcão e um homem de costa no balcão. Ele falou, ô Adilson, vem aqui, venho apresentar um colega meu para você. Eu entrei no bar, era o homem que me chutou. Era o homem que me chutou, que estava ali tomando uma cerveja. Ele lembrou de você ele ou você fez questão de lembrá-lo? Não, eu não falei nada. Ele estava tomando uma cerveja com meu pai, conversando com meu pai. E meu pai falava dessa pessoa, falava dele. Você não imaginava jamais que era ele. Daí eu cheguei e vi ele lá no balcão, grande, forte, jogando basquete. Falei, putz, se eu pegar esse cara, eu mato ele tudo bater. Aí meu pai apresentou ele para mim, tudo, conheci tudo. Ele ficou sem graça. Eu vi que ele ficou sem graça, ele ficou vermelho. Ele me reconheceu, entendeu? Baixou a cabeça. Talvez tenha mudado. Entendeu? Esperamos de verdade. É por isso que eu estou falando para você. Nós não sabemos o que acontece na vida das pessoas. De repente, um racista hoje que não gosta do negro, futuramente ele vai precisar do negro estar amparando ele. Né? Ou a filha vai gostar de um negro. A filha vai gostar do negro, porque eu conheço negro. Pessoas que aconteceu isso, que não gostavam de negros. Hoje, o genro dele é o amor da tudo para ele, entendeu? Eu conheço pessoas assim, e conheço também pessoas negras que não gostam de branco, que acabam casando com negros, que foi o caso da minha avó. A minha avó, ela precisou fugir com o meu avô para poder casar. Para poder casar. Eu não conheço meus tataravós do lado dela. Porque ela fugiu. E fugiu com o meu tataravô atrás, querendo matar o meu avô e querendo matar ela, entendeu? E aonde que ela não perdeu o laço dela com a família dela e começou uma nova família, entendeu? E o meu avô era o melhor amigo do pai dela. Pois é. Você entendeu? Graças a Deus podemos mudar. O melhor amigo enquanto não tivesse envolvimento com a família dele, entendeu? Mas então é isso que eu falo para você. O tempo é que vai fazer com que as pessoas vejam o quanto elas estão erradas. Tem várias histórias que eu poderia estar contando aqui, entendeu? A respeito disso. É a única coisa que vai acabar com o racismo. Quando a pessoa souber que ele não é mais do que aquela pessoa e nem aquela pessoa é mais do que ele, que somos todos iguais. E todos necessitamos uns dos outros, entendeu? E ninguém é fraco, do jeito que estão colocando. Que o negro é carente, que o negro é fraco, que o negro... Não, o negro é forte. O negro é muito forte. Apenas os negros não se deram conta disso. Não se deram ainda conta, se valorizar. Não sabe o valor que o negro tem, entendeu? Não sente orgulho da história que tem. O negro ainda está aprisionado nas correntes, né? Que foi a escravidão. Eu vou te dizer uma coisa, com toda a sinceridade do meu coração, e aí a Michele pode falar um pouquinho, a doutora também.
eu sinto... antes eram os negros que sentiam vergonha de terem os antepassados escravizados. Hoje eu falo e falo para o meu filho, eu tenho vergonha de ter sido descendente de pessoas que fizeram isso com o ser humano. Mas isso é errado também, não pode. Não, mas eu tenho, porque Mas não porque- precisa. Aí entra a parte da psicologia. Não precisa disso para tirar o melhor para o país. Foi injusto. Foi uma parte que eu creio que foi bom, porque vocês cresceram com tudo isso. Mas não há necessidade, isso é sub-humano para qualquer. Tem os japoneses também, que quando vieram, sofreram. Mas isso, o que acontece? Faz com que hoje as pessoas tentando consertar o passado cometem erros. Você entendeu? Entendi. Cometem erros. Para mim, a pior forma Que de tem, diminuir o negro, para mim, foram as cotas. Eu concordo. Eu não preciso de cota, nunca precisei de cota. Eu concordo. Nunca precisei de Eu cota acho para que todo nada mundo na minha tem vida. capacidade. Hoje, as cotas, o que faz? Demonstra para a sociedade, ó, esse negro só está aqui porque ele recebeu uma misericórdia do Estado, porque ele recebeu uma misericórdia de alguém, é por isso que ele está aqui. Não vão ver o negro como um verdadeiro profissional. É aí que entra Você aquela entendeu? diferença. Exatamente. Ó, Você não acha tem- que ah, isso perdão. é o criar... Desculpa. Você não falar. acha que isso é o criar do racismo? Quando se fala, olha, isso aqui tem que ser separado desse. Eu acho que aí está criando o racismo. E eu conheço pessoas que eles mesmos fomentam o racismo com eles mesmos. Tipo, eu conheço pessoas que não vão lá porque lá só tem branco. Sim, Isso é um racismo também. é um E racismo. posso Eu dar um tô complemento racizando, que né? teve um comentário aqui? Teve um comentário muito legal da Josiane Vilela. Ela está participando muito aqui, tá Minha muito legal. professora querida de É mesmo, Pilates. sensacional. Que veio Olha. semana passada. Ah, é? Um Beijo, beijo pra Jô. você, Jô. Ela escreveu assim, ó, é difícil, como o Adilson comentou antes lá, que você estava falando, né, Antes desse tema aqui, você comentou uma coisa importante que eu esqueci, mas ela escreveu assim, ó, às vezes, até a pessoa não aceita o fato de que ela é negra. E aí eu complemento dizendo mais, porque isso também não é uma forma de racismo, porque o que acontece, não é isso. Quem já não ouviu aqui na mesa, pelo menos até mesmo você, já escutou pelo menos uma vez, eu já escutei algumas também, que falam que até o próprio negro é racista com eles mesmo. Quero saber se isso é verdade, se não é, complementando o fato dela, porque ela diz assim que às vezes até as pessoas não aceitam o fato que elas são negras mesmo, massa. Aí, só um minutinho. Aí, complementando embaixo, olha o que ela fala interessante, que daí você já fecha. E o Joel Santana, da União, que é meu padrinho de casamento, Um abraço, Joel. tá mandando um abraço para você, viu? Gente boa, hein? Olha, ela fala, até hoje eu não sei se eu posso me considerar morena, mulata, parda, negra. Eu considero ela uma negra linda, professor de Pilates, que é a mais fofa de tudo, de tudo, de tudo. Ou preta ou negra. Confesso que isso me incomoda. Gostaria de não ter que de estar me classificando. É. Porque eu não tenho que ficar falando, eu sou branca. Então, Não Aquilo é? que a gente Aí tava já começa. conversando. ninguém precisa, eu nunca Não precisei ficar precisou. falando que eu sou negro. Mas se você vai fazer um cadastro, se você vai na minha clínica, é uma pesquisa que tem que fazer por conta da psicanálise, e lá eu não posso falar negro, eu tenho que falar como você se considera. E- Porque eu não posso dar o adjetivo de uma cor. É você que tem que falar o que você se sente. Porque isso também está em lei, você sabia, né, doutora Renata? Sim. Então, eu não posso definir uma pessoa. E eu falar, eu quero a cota do negro, porque eu tenho uma avó afrodescendente. Aí, como é outra questão muito grande, mas responde. É uma questão muito... Vamos voltar semana que vem? Precisamos voltar. Então, o que acontece é o seguinte, dela falar, você falou de não pode colocar. Então, na parte de medicina, tem que ter esse controle de se é branco, preto, pardo. Que tem Você entendeu? essa- Por quê? Porque determinadas doenças, elas vão ocorrer em determinadas raças. Entendeu? Pressão arterial é um presente seu, né? É um presente nosso, pressão Já arterial. problemas de entendeu? esquizofrenia são dos alemães. Então, realmente tem. A anemia falciforme, Só você negros. entendeu? Então, Meu marido. o Brasil, com essa Depois mistura eu de quero- raças, minha mãe fala, né? Ah, mistura de raça.
Hoje eu tenho tudo do preto e tudo do branco. Isso é verdade. E é verdade. Ela tem tudo Que preto e tudo do branco. Então, ela graça, tem os dois tipos de Só pegou o que é patologia, ruim. entendeu? Herança não pegou de ninguém. Então, isso acontece. Para a medicina é importante, É sim. importante. Você fazer esse cadastro e você Para saber. concurso público também. concurso público, porque hoje tem entendeu? a cota. Eu estava lendo lá o concurso que vai ter agora, que vai abrir para professores. No primeiro resultado, a cada 3, um negro entra. Depois começa a cada 5, por conta da cota. Aí, tem que ter essa definição. Aí cai naquela pergunta que a Michelle fez para mim. Se as cotas não estão dividindo mais ainda. Eu vou contar outro exemplo. Então, a gente sabe que o estudo do Estado, ele tem uma certa deficiência, onde os alunos de escola estadual não têm o mesmo aprendizagem de uma escola particular. Isso é ponto Mas existe que todos alunos nós do concordamos. Estado que correm certo? por si só e conseguem. E conseguem, certo. Mas só que o que acontece que na escola do Estado, naquela determinada comunidade, não é só o negro que é carente. O branco também é carente. O branco também é carente. Aí o que acontece? Se o negro, naquela comunidade, ele tem um certo favorecimento em função de ser negro, e o branco que também passa pelos mesmos problemas, as mesmas dificuldades financeiras, entendeu? Não tem esse benefício. Acredito também que hoje, por isso que eu lido com pessoas, né? E todo mundo tem capacidade. Porque hoje chegou a presidência. É o negro, é a mulher, é o branco. Então, o seu são todos os interesse, nichos né? ali. Então, assim, o estudar é importante. Buscar, se profissionalizar. Trabalhar. Porque hoje já não tem mais. Eu conheço muitos empresários negros, muito bem-sucedidos. Então, e que teve uma infância difícil, que estudou na escola estadual. Quis ser diferente. E teve aquilo que eu falo, é a criação dos pais. Vai para a escola, vai estudar, e teve a vontade de estudar, passar numa faculdade pública e se formar. Sem cota. Sem cota. Sem cota. Sem cota. Agora e outros com cota. Agora você coloca assim, E muitos, só te interrompendo, e conheço pessoas também que entrou por cota E que se não dão fez super valer. bem. Não, Mas eu conheço pessoas que fizeram muito jus à cota, porque estudou em colégio público e hoje é uma grande profissional. E ela fala, e realmente, ela não tinha condições de prestar um pré-vestibular. Existe nesse sentido, foi bom, mas só é o olhar do outro. Favorecimento do outro. É o olhar do outro. Por exemplo, esse menino da comunidade, o amiguinho branco que não teve o mesmo privilégio, já cria aí um racismo raiva. Por inveja que eu falei. Você entendeu? Se eu fosse negro, eu teria conseguido, mas eu não sou. Você entendeu? Aí pode gerar um outro conflito. Um outro conflito racial e criar um racista. Isso, e quando eu falo disso de cotas, já escutei muitas pessoas falando, poxa vida, eu estudei, eu consegui a média, mas fiquei empatado e perdi porque entrou alguém com cota, que talvez não tinha a mesma capacidade que eu. Não está falando nem da pessoa, mas pelo privilégio que ele teria. Eles vão olhar logo que a pessoa não tinha capacidade, que a pessoa entrou pela cota. Eu, às vezes, até tinha muito. Tem até mais capacidade. Já que é lei, eu vou me aproveitar dela. Mas, às vezes, tem. Infelizmente, é um assunto... Então, é por isso que eu sou contra. Então, acho que o negro ele tem capacidade, sim. É como você falou, se ele buscar, se ele se preocupar realmente em estudar, o negro procurar realmente estudar, saber que o estudo é o caminho para que nós negros possamos estar mostrando o nosso valor. Porque o meu filho, ele fala, hoje ele teve uma reprovação. E se não estudar, não vai. Não vai. Não tem jeito, não tem milagre. Se eu sou, agora falando da cota ainda, para a gente encerrar, eu vou contratar, abro cota na minha empresa. Na minha empresa chega um negro que se formou, batalhou, sem cota, e o outro com cota. Quem você acha que o empresário vai contratar? Sem cota. Você entendeu? Então, criou uma subdivisão dentro da cota. Continua o racismo. O racismo continua. Então, é isso que eu falo. Às vezes, querendo fazer o bem, a gente acaba atrapalhando mais. E eu apoio cotas.
naquele caso que você falou, das pessoas que são humildes, que não têm realmente recursos ali Aí é a e bolsa, querem né? estudar É bolsa. e Eu vem. Eu estudei Então, de a bolsa na Einstein a então vida vem a toda. bolsa, porque venha para os dois, É. para todos, vem para o índio, né? Eu É. tenho descendência índia, então vem para o índio também, que venha para os negros. Que eu Também então, tem. eu falo que eu sou uma mistura, né? Italiano, tem tudo. Então, Então, aqui quem não come é aqui no tudo. Brasil, né? Você também tem essa mistura toda? Muito. É, doutora? Índio. Eu estava aqui, conforme eu estava ouvindo ele, eu estava aqui. Matutando. Eu vou dar um exemplo de que eu, assim, não tenho o exemplo completo de como vai ser o desfecho, mas é um exemplo que... É interessante. Muito. A minha filha tem, inclusive, acho que ela está lá, meu marido está mostrando eu para ela. Ela tem quase 3 anos. O meu sogro, Gudão, um abraço, Irene, que espero que seja. Meu sogro é negro. Negro, preto. Minha sogra, vamos pôr, é branca. E minha filha, ela nunca chegou para mim e Questionou. Assim, não. É a mesma coisa que nem ela vê, todo mundo vê a cor de cada um. E ela nunca, eu senti nenhuma diferença. Para ela é natural. Por quê? Porque vocês lidam com naturalidade. É. Olha, me arrepia, porque é assim que tem que ser. O restante é cultural. Eu aprendi com a minha avó, mas eu quis ser diferente. De verdade, eu estou arrepiada. Porque você é a prova viva de que isso tem que ser Sim, de casa. exatamente. Não existe diferença no seu olhar para a avó, para o vô, para o marido. Não, é natural. É igual quando tinha reunião de família na minha família. Os Lebão, primo. Então a gente cresceu ali tudo igual. Não tinha diferença. Os Lebão, entendeu? Meu tio casou com loira, meus tios casaram com loira. Por isso E nasceu fio loiro. Gordo, você entendeu? magro, óculos. Por isso aí vem os que outros, é aquilo que né? a gente estava falando no início, que isso vem da criação. Da criação. Esse filme é isso. Só pra gente, eu sei, Margá, já passou um pouquinho, Margá combinou, aceitou. Deixar eu passar alguns minutinhos, não vamos explorar. Mas você consegue passar o segundo vídeo? Pra já. Para vocês entenderem também em casa, vocês prestem atenção nesse segundo vídeo. Eu achei bem dolorido, mas é importante, porque agora, depois de todos esses depoimentos, você pode se analisar um pouquinho mais profundamente. E aí, com ele, você vai conseguir perceber como o problema está na nossa formação das crianças. Prestem atenção, por Tá gentileza. certo. Ô, Lê, rapidinho, só que eu sei que vai ser para um outro tema, mas, tipo, a gente tem, que nem vocês estavam falando de cotas e tudo mais, mas eu não vejo cotas para as pessoas deficientes, né, Tem cara, com algum também, problema. Tem também? Tem. Porque tem eu sim. não vejo É isso o no que entra mercado. na Michelle. Não tem condições? Vamos fazer uma avaliação social? Primeiro tinha que melhorar a educação para todos. Para todos. Pra todos. Tá? Com Começa aí certeza. a minha briga, que seria um outro assunto. Já que nós não temos, vamos avaliar aquela criança que pode ser negra, que pode ser branca. O que ela precisa? Aí entra os deficientes, né? Vai, manda. É outro tema. Não tem jeito. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível.
Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Gente. Respira e vamos, né? Forte, muito forte. Peço para vocês, participem com perguntas. Se tiver alguma coisa, depois me mande no meu privado. Eu vou deixar o meu telefone que eu esqueci. É o 19 991 23 1700. Hoje eu vou pedir até desculpa para os meus patrocinadores, que eu não falei de nenhum, e para não cometer injustiça, eu não vou falar de nenhum, mas gratidão por confiarem num programa tão importante para a família brasileira. Então, eu gostaria agora para a gente... Eu posso colocar uma coisa antes? Ai, pode, Márcia. Mas vamos voltar, vamos ter que voltar. É que você falou, né, de como que pode fazer para evitar isso. Eu cheguei na condição que cheguei, que meu pai teve condições de colocar eu para estudar em boas escolas. Ou seja, não se deve atacar o racismo, mas dar condições para os pais. O pai tem que ter condição de trabalhar e dar sustento para o seu filho, colocar em boas escolas, tem que ter um ensinamento bom, uma boa educação escolar, para que essas crianças cresçam com uma outra mentalidade, desenvolvam o intelecto e eles percebam o quanto é ser uma pessoa inteligente. Porque o racismo é falta de inteligência. Entendeu? E é falta de, também... autoconhecimento. De condições. Ou seja, então a gente cresce, se uma criança cresce no lar, tendo a formação básica, estrutura, que o pai e a mãe podem lhe oferecer, não hoje o que acontece, o pai e a mãe trabalham, não tem condições de dar nada para a criança, qual é o que eles fazem para que eles demonstrem esse carinho para a criança? Dá um celular na mão e deixa melhor a criança do que o dos pais, assistindo muitas vezes. Lá. Você entendeu? Fica assistindo, conversa com a criança, não toca num assunto de nada, não educa a criança. Quem educa a criança hoje é celular. Você entendeu? Não educa. Não. Mas instrui, né? De certas formas. Educa errado. Educa errado. Né? É uma educação ruim, mas é uma educação. E os pais acabam deixando para a escola esse trabalho. Então, acho que aí tem essa falha. Antigamente, o pai conseguia fazer isso. Trabalhar, ser reconhecido. O negro precisa ser reconhecido. Meu pai foi reconhecido pelo que ele fazia. Ele ganhava bem pelo que ele fazia. Lá atrás, ele foi reconhecido. E, então, é isso que precisa. Reconhecer que o negro é capaz. Reconhecer... Mas muito, porém... desculpa, Márcia. Não, pode falar. É exatamente esse o caminho. É educação em casa. A criança não nasce racista. Mas uma coisa, gente, não é fácil. Porque para uma você teve estrutura. Seu pai deve ter tido estrutura do seu avô, da sua avó. Porém, se ele não teve, ele achou dentro dele uma força para modificar a estrutura daquela família. Mas hoje a gente vê as pessoas muito viciadas em internet, em conteúdo, que às vezes não é muito informativo. Então, nessa hora, se você que é de casa, está passando por um problema, tem uma filha na área escolar, ou você mesmo se vê nessa situação, cometendo esse tipo de crime, de insensatez, porque não tem outra palavra, eu peço que você possa me procurar. Lá no Espaço Ter a Vida, a gente tem a psicoeducação parental, que não só trabalha com a criança, trabalha também com o pai e a mãe para estruturar aquele lar dentro da dificuldade. É uma criança com autismo, é uma criança negra que está passando racismo, sofrendo racismo. Então, pode procurar um profissional, que não seja eu, mas existe essa ajuda para o pai que não teve, que nem seu pai, uma força de dentro dele para fazer a família dele ser mais estruturada do que a que ele teve. Nós temos 1 minuto. Gostaria muito de ter mais 1 hora, meia hora. Gostaria muito que vocês pudessem fazer as considerações finais. E a Michele, vamos deixar um tempinho maior para falar do evento. Agora você coloca, Margá, por gentileza, esse evento que é imperdível.
da minha amiga Michele Peixoto? Bom, gente, fica aí o nosso convite, tá? Para a Expo Noivas, que acontece terça-feira, agora, ali na Avenida Laranjeiras, no espaço Star Eventos, ali no Egisto Ragazzo. A entrada é gratuita, o evento é beneficente. E quem estiver levando 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite vai participar dos sorteios. São diversos sorteios. Música ao vivo, tem degustação, tem desfile, tem apresentação de noivas. E como eu costumo falar, aqui o sonho começa a virar realidade. A Expo Noivas traz todo tipo de profissional para todos os tipos de festa. Casamento, debutantes, formatura, confraternização. Você encontra os melhores fornecedores e a Alexandra Dalfré estará conosco. Sempre. Estarei lá fazendo acupuntura. Vai ter bastante coisa, a gente chama de espaço zen. Exatamente. Da Feira Expo Noivas. Vai ser um prazer. Dia 4 de julho, às 19 horas, eu vou postar no meu Instagram, Michele Peixoto. Tem o Instagram também da Expo Noivas Limeira. Tem lá o link para cadastro, o pessoal evitar filas. E tá todo mundo convidado. Será um prazer receber todos vocês. Estaremos lá. Eu faço a minha gravação na segunda, na terça, mas eu espero vocês aqui. Quem não for, tem que ir na feira da Michele Peixoto. Massa, muito obrigada, Michele. Obrigada, pelo apoio de sempre. Massa, muito obrigada por ter abrilhantado o nosso podcast. Eu que agradeço. E mais honrado ainda por ser o primeiro ele nela. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Então, a gente falou um tema aqui que as pessoas têm vergonha de falar. Eu não entendo, tem medo. Não é só medo. A pessoa tem medo, tem vergonha, entendeu? Receio, não sabe se vai ofender, tem medo de ofender. fazer a abertura, Massa, então, porque é muito conflitante. Hoje eu sofri praticamente o dia inteiro. Mas vamos ter coragem a partir do momento que a gente deixa de falar ou debater de certos assuntos, ele vai continuar ali, vai persistir, vai estar ali incomodando a gente o tempo todo. Por quê? Porque ninguém dá a devida atenção que é para ser dado, entendeu? Então, é como eu falei, uma vertente muito grande, né, muito extensa. Então, para se cuidar disso, não vai ter, é somente o tempo mesmo que vai definir o fim do racismo. Mas é como a doutora falou, não vai existir, acabar nunca, porque quando terminar de raça, vem de classe social, vem de certas coisas, porque o homem, desde os primórdios, ele vive em grupo. Ele vive em grupo, é a natureza do ser humano viver agrupado, entendeu? Criar sociedades. Então, isso vai existir sempre. Sempre. Tá? Quero agradecer aqui muita gente no YouTube, mesmo, muita gente. Muito comentário. Agradeço a todos vocês que estiveram aí, em tá? casa, né, Márcia? A gente vai vendo. Não deu tempo, mas a gente vai ver resposta por resposta. Eu agradeço por vocês também estar expressando aí a opinião de vocês. Sinto que vocês também tiraram aí uma coisa que estava entalado dentro da garganta e que queria sempre comentar e conseguiu comentar hoje aqui no nosso programa, né? No nosso programa. Não é a voz do povo, mas virou a voz do então, nós povo, demos né, doutora Renata? A voz para as pessoas também poder falar, tá? Isso mesmo. E agradeço a todos. Desejo a todos que tenham uma boa noite. E se quiser falar mais vezes, que eu convidar, eu venho. Eu gostaria que a gente desse tá? continuidade, a gente combina depois. Tá, ok. Aí vocês vêm, marca, a gente, se tiver condições, a gente marca na terça antes do seu programa. Tá bom. Daí daqui eu já vou para o seu evento. Muito obrigado doutora, a todos. Obrigada, Márcia, de coração. Doutora Renata, querida. Muito obrigada. Mais uma vez, lisonjeadíssima pelo convite. E, de verdade, quero voltar. Na agenda corrida. O bichinho do microfone picou ela. É verdade. Eu tava com medo, né, Michele? Tava morrendo de nervosa, tá aí, querendo voltar. E os temas que você traz, sempre os temas que estão em alta. Quero voltar, independente se for da minha área ou não, porque acho que a gente sempre pode contribuir um pouquinho para melhorar alguma coisa dentro de cada família, né? É isso aí. Então, nossa contribuição com o universo que nos dá tanto, né? Independente do Deus, sempre temos muito. Sim, muito obrigada. Marga, muito obrigada pela paciência. Filho, obrigada por me acompanhar. Michele, muito obrigada. Doutora Renata. A Rádio Podcast, gratidão
pela família Pela que é família. criada aqui, né? Porque não tem um, são todos. Eu não respondi a pergunta do Dieguinho quando ele falou do racismo ao contrário. Pode responder, né? ele que está preocupado Existe com o sim, horário viu, mesmo. Viu, Dieguinho? Existe sim, porque entre nós, né, os negros, quando um negro tem muita amizade com mais branco do que negros, eles falam que é negro arrozeiro. Entendeu? Então tem esse preconceito. E Eu quando eu me separei, meio que entrei, deixado de lado, entendeu? entrei para, eu senti isso na pele. Quando eu me separei, e entrei para a família do samba. Eu demorei muito para conquistar as meninas, a maioria negras. Parecia que eu era uma intrusa e eu realmente me sentia. Mas como eu ia pelo samba, eu continuei. Hoje eu tenho uma grande massa de amigos. Da mesma forma que o branco trata o negro, eles me tratavam lá. Eu senti realmente isso daí. Mas, gente, pessoal de casa, que Deus abençoe a noite, a semana de vocês. Me mandem mensagem no meu celular, no meu Facebook, no meu Instagram, Facebook. Eu vou estar em conexão com vocês. Gratidão pela participação. Boa noite e até o próximo Descomplicando com Elas. Se Deus quiser. Beijos. Ai, meu Deus.